Alice tinha uma vida perfeita, um casamento estável e uma melhor amiga que considerava como uma irmã. Mas tudo desmoronou quando descobriu a pior traição possível. Seu marido e sua melhor amiga a enganavam pelas suas costas. Destroçada, ela teve que escolher entre se afundar na dor ou se reerguer mais forte do que nunca. Como Alice superou essa traição dupla? Descubra agora. Alice e Camila se conheciam desde a infância. Eram praticamente irmãs, inseparáveis em todas as fases da vida. Compartilhavam segredos, sonhos e até os pequenos desafios do dia a dia. Quando Alice se casou com Eduardo, Camila foi sua madrinha de casamento, emocionada por ver a amiga realizando um grande sonho. Para Alice, a vida parecia perfeita, um casamento estável, uma amizade sólida e um futuro promissor. Mas tudo desmoronou de uma forma que ela jamais poderia imaginar. A desconfiança começou como um sussurro no fundo da mente de Alice. Pequenos detalhes, mensagens apagadas no celular de Eduardo, olhares desviados entre ele e Camila, desculpas cada vez mais esfarrapadas. Mas ela afastava os pensamentos ruins. Como poderia suspeitar de duas das pessoas que mais amava? Seria loucura acreditar que sua melhor amiga e seu marido estivessem escondendo algo dela? Ela tentou racionalizar, tentando justificar os pequenos sinais como coincidências ou mal-entendidos, mas algo dentro dela não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. Até que, certa noite, ao voltar para casa mais cedo do que o esperado, Alice flagrou o impensável. Eduardo e Camila estavam juntos, no sofá da sala, rindo de forma cúmplice, mas o sorriso desapareceu assim que notaram sua presença. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O choque percorreu o corpo de Alice como um raio. Era como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O coração de Alice batia rápido, seu corpo paralisado, e seus olhos estavam fixos nas duas pessoas que mais confiava, agora em uma cena de traição pura e simples. Camila tentou falar primeiro, mas Alice levantou a mão, mandando-a calar-se. Eduardo gaguejou, tentando inventar uma desculpa, mas era tarde demais. O que Alice viu era inegável. O amor e a confiança que sentia foram esmagados em um único instante. O que mais doía não era apenas a traição do marido, mas da amiga que considerava como uma irmã. Como pôde ela fazer isso? Como pôde Camila ser capaz de destruir tudo o que construíram juntas? Sem dizer uma palavra, Alice pegou sua bolsa e saiu. O ar frio da noite bateu em seu rosto, mas nada comparava ao gelo que agora envolvia seu coração. Dirigiu sem rumo, lágrimas escorrendo pelo rosto, tentando entender como tudo chegou àquele ponto. Cada lembrança feliz que tinha com Camila e Eduardo parecia agora uma mentira. A raiva queimava dentro dela, mas, ao mesmo tempo, uma pergunta martelava em sua mente. Por quê? O que levou Eduardo a traí-la? O que fez Camila, a amiga de anos, se tornar sua pior inimiga? Em meio ao turbilhão de emoções, uma coisa era certa. Alice jamais seria a mesma depois daquela noite. Algo dentro dela estava quebrado, e ela sabia que precisaria reconstruir sua vida a partir daquele momento. O que parecia um fim, na verdade, seria o começo de uma jornada que ela jamais imaginaria. A raiva de Alice não diminuía. Nos dias seguintes, ela se afastou de todos, buscando respostas, mas as palavras de Eduardo e Camila pareciam vazias e falsas. Eles pediam desculpas, diziam que não sabiam o que havia acontecido, mas Alice sentia que a dor era irreparável. Cada tentativa de explicação parecia mais uma tentativa de manipulação. Não havia mais espaço para desculpas. Ela não conseguia olhar para Camila, a mulher que considerava sua melhor amiga, a pessoa com quem compartilhou tantos momentos importantes. Como ela pôde? Como Camila, que sempre esteve ao seu lado, agora se tornará uma estranha. E Eduardo, seu marido, o homem com quem ela imaginou construir um futuro, agora parecia alguém totalmente desconhecido. As lembranças felizes do casamento, das viagens e das promessas feitas agora se transformavam em um pesado fardo que Alice carregava com dificuldade. No entanto, entre a raiva e a dor, Alice sentia uma pequena faísca de algo mais, um impulso para não se deixar consumir pelo ódio. Ela sabia que ficar presa nesse turbilhão de sentimentos a destruiria ainda mais. O que a abalava não era apenas a traição em si, mas a sensação de perda. Ela perdeu não só a confiança em Eduardo e Camila, mas também em si mesma.
Como pôde ser tão cega? Como não percebeu os sinais antes? A culpa também se instalou, misturando-se com a raiva, tornando o processo de cura ainda mais difícil. Ela se refugiou em momentos de solidão, tentando organizar seus pensamentos. Com o tempo, algo começou a mudar dentro dela. Não era uma mudança repentina, mas uma decisão consciente. Ela não queria se deixar destruir por essa traição. Embora fosse difícil, Alice começou a entender que seu poder não estava mais em tentar salvar o que havia quebrado, mas sim em se salvar. A verdadeira transformação começava quando ela aceitou que não precisava mais viver sob o peso de um passado que a machucava. Era a hora de seguir em frente. Alice tomou uma decisão que, na época, parecia um passo de coragem, mas também de incerteza. Ela procuraria ajuda. Não para salvar o casamento, mas para se salvar. Psicólogos, grupos de apoio e terapia começaram a fazer parte da sua rotina. Ela começou a explorar novas formas de pensar e a se reconectar consigo mesma. A raiva ainda estava lá, mas ela começou a aprender a lidar com ela. Passo a passo, ela recuperava o controle sobre sua vida. Essa jornada de autodescoberta não foi fácil. Havia dias de tristeza profunda e momentos de dúvida, mas Alice estava determinada a se reerguer. O que parecia ser o fim de tudo começou a se transformar em um novo começo, e ela percebeu que poderia ser mais forte do que jamais imaginou. Com o tempo, Alice foi reconstruindo sua confiança e autoestima. Ela não era mais a mulher vulnerável que havia sido traída. Sua jornada levou a lugares inesperados, como novas amizades, hobbies e até mesmo redescoberta de sonhos que haviam ficado enterrados durante o casamento. Aos poucos, ela se afastou de Eduardo e Camila, não com raiva, mas com a certeza de que merecia mais do que aquilo. Em uma tarde de outono, Alice se viu em um parque, sentada em um banco, observando as folhas caírem. Era uma cena simples, mas algo nela refletia sua própria transformação. Como aquelas folhas, ela havia se desprendido do que aprendia ao passado e estava renascendo. Ela não precisava mais das desculpas de Eduardo ou da amizade de Camila. O que ela precisava era ser fiel a si mesma. Aos poucos, o perdão começou a tomar forma dentro dela, mas não para livrar os outros da culpa, mas para libertar a si mesma do peso que carregava. Alice entendeu que, ao perdoar, ela não estava dizendo que a traição estava certa, mas sim que estava abrindo espaço para seguir em frente. Ela merecia a paz que estava conquistando. A dor ainda estava ali, mas agora ela tinha um controle maior sobre ela. Foi então que, em um reencontro casual com Camila, as palavras não foram de confronto, mas de aceitação do que não poderia ser mudado. Eu não espero que tudo volte a ser como antes, mas estou pronta para seguir em frente, com ou sem você ao meu lado, Alice disse, com uma tranquilidade surpreendente. Camila, com lágrimas nos olhos, entendeu que a amizade que perderam não poderia ser restaurada, mas, de alguma forma, Alice havia encontrado algo mais valioso: a liberdade. O impacto dessa experiência foi profundo. Alice não só superou a traição, mas transformou a dor em um aprendizado. O que parecia ser um fim devastador revelou-se uma oportunidade para recomeçar. Ao invés de viver à sombra de um passado amargo, ela escolheu a luz do futuro, onde a autossuficiência e a autocompaixão eram os pilares da sua nova vida. Em sua jornada de superação, Alice descobriu que a maior traição que poderia sofrer não era a de um amigo ou parceiro, mas a de perder a si mesma no processo. E ao encontrar a força para recomeçar, ela se deu o maior presente: a chance de ser a mulher que sempre deveria ter sido. A dor havia dado lugar à paz, e, com isso, ela finalmente encontrou o verdadeiro significado da liberdade. Alice provou que, por pior que seja a dor, sempre há um recomeço. Ela transformou a traição em força e reconstruiu sua vida com mais amor próprio e coragem. Se você já enfrentou algo parecido, lembre-se, sua dor não define seu futuro. Você é mais forte do que imagina. Quer mais histórias inspiradoras como essa? Continue assistindo aos vídeos do canal e descubra outras jornadas emocionantes.